Pessoal, nós vamos agora então para a última medida de tendência central que nós vamos estudar, que é a moda, e ela é uma medida de posição muito usada, né? Ela representa o valor mais frequente na distribuição, ou seja, o que mais se repete. E aí nós vamos ter as duas situações novamente, para dados isolados e para dados agrupados. Então vamos para os exemplos. Aqui eu estou usando uma situação envolvendo dados isolados, embora esteja representado numa tabela, porém não está numa tabela de classes. Então esse XI representa as minhas observações, são os números da minha distribuição, 243, 245, 248, 251 e 307. E aqui a frequência absoluta, ou seja, a frequência com que esses dados se repetem, tá? Então, o 243 se repetiu 7 vezes, o 245, 17 vezes, o 248, 23 vezes, 251, 20 vezes e o 307, 8 vezes. Para dados isolados, basta então você verificar qual foi a observação que apareceu mais vezes. Vocês concordam aqui comigo que o 248 ele se repetiu 23 vezes? Então, o 248 representa a moda dessa distribuição. Simples assim, não tem cálculo, tá? Então, você tem um conjunto de dados isolados, basta você, então, encontrar aquela observação que mais se repete. Ela vai representar a moda da sua distribuição. Agora, então, a gente vai ver para os dados agrupados. Para os dados agrupados, nós já temos uma fórmula, que é a chamada fórmula de Kisuber, né? Então, a gente precisa, primeiramente, identificar em qual classe está a moda, que é a chamada classe modal, e a gente identifica através da frequência absoluta. Então, eu não preciso, nesse caso, nem da FAC, nem do ponto médio, eu só preciso da frequência absoluta. Através dela, eu identifico a classe modal e aplico a fórmula, né? A fórmula, então, seria essa aqui, MO igual LMO, que é o limite inferior da classe que contém a moda, mais o delta 1, tá vendo que aparece em cima e embaixo na fórmula? O delta 1 representa a diferença entre a frequência da classe que contém a moda com a frequência da classe anterior. E o delta 2 representa a diferença da frequência absoluta da classe que contém a moda com a frequência absoluta da classe posterior, vezes o H, que é o tamanho dos nossos intervalos, né? Então, aqui tem a legenda, caso vocês esqueçam disso, né? Na hora de fazer exercício, é muito comum. A gente sempre tem que estar voltando na legenda. Então, aqui está para vocês consultarem. E a gente vai para o exemplo usando a tabela de classes. Eu vou utilizar aqui, pessoal, a mesma tabela dos exemplos anteriores, que é aquela, da idade dos 50 funcionários, que você já tem pronta no caderno. A gente precisa somente das classes, dos intervalos e da frequência absoluta para identificar a classe modal. Então, a classe modal é a classe com a maior frequência. Concordam comigo que seria aqui no 13, a terceira classe? Né? Pois bem, nós já encontramos a classe modal. Agora é só ir direto para a fórmula. Então, vamos lá. Limite inferior da classe que contém a moda, 32. Está aqui. O delta 1, vou voltar aqui para vocês verem na tabela como que eu encontro o delta 1. O delta 1 seria a diferença do 13 com o 10. E o delta 2 do 13 com o 8. Então, o delta 1 seria 13 menos 10, que é 3. E o delta 2, 13 menos 8, que é 5. E o H continua sendo 7, né? Nossos intervalos lá das classes. Então, como que vocês vão colocar isso na calculadora? 32 mais 3 dividido por 8, já faz a soma, vezes 7. Ou então, coloca 32 mais 3 dividido, abre parêntese, 3 mais 5, fecha parêntese,
vezes 7 e aperto igual. Vocês vão encontrar 34,63. O meu já está arredondado para duas casas. Ok? Próximo vídeo nosso, gente, será sobre as medidas separatrizes, né? Que são baseadas também na fórmula da mediana para dados agrupados. Porém, com esses vídeos que eu já postei hoje, vocês vão conseguir fazer até o exercício 9 da nossa primeira lista de exercícios. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Abraço!